Olá a todos os discentes do curso de Administração Pública à Distância. Meu nome é Vilma Faria, sou professora da Unilab aqui em Redenção, no curso de Administração Pública Presencial, e vou estar com vocês nesta disciplina Gestão de Rede de Cooperação na Esfera Pública. Nossa disciplina acontecerá em 6 semanas e nós vamos utilizar como livro-texto o livro da professora Maria Leonília Malmegrim. Esse livro vocês receberão em PDF. É o livro que nós vamos seguir. É um livro sucinto, mas é um livro bastante informativo. Eu gosto muito desse livro. E o livro é composto por 2 unidades. E cada unidade, então, nós vamos dividir em 3 módulos. Então, teremos 6 módulos na disciplina. A primeira unidade, Introdução à Gestão de Redes de Cooperação na Esfera Pública. E a segunda unidade, Gestões Específicas de Rede na Esfera Pública. Então, o tema da nossa videoaula de hoje é a introdução, que começa a partir aqui da página número 15 do livro e vai até a página, se não me engano, 26 do livro, tá? Então, nesse primeiro momento, a autora, ela se deteve em contextualizar o tema de redes, que é um conceito utilizado em várias áreas do conhecimento. Então, ele é um conceito que tem múltiplas definições e é utilizado, então, em muitas áreas, como a administração, a sociologia, a economia, a ciência política, enfim, várias outras áreas do conhecimento. Mas o tema de redes, ele começou a se popularizar no mundo a partir da década de 1990, já no final da década, com o trabalho do sociólogo espanhol Manuel Castells. Ele escreveu vários livros, e principalmente os 3 primeiros livros, que são um marco assim, na carreira dele, que fala da era informacional, né? A era das redes mesmo. E ele aborda muito essa questão de todas as transformações que ocorreram a partir da década de 1990. Eu me lembro que eu terminei meus estudos de doutorado em 1996 e a gente ainda não tinha todos esses recursos de internet que nós temos hoje. Então foi uma década de bastante transformações, eu me lembro. Nós usávamos o DOS, a tela ainda era escura do computador, depois passamos a usar o Microsoft e o Windows, não é? E eu senti uma diferença muito grande, como todo mundo, não é? Então, tudo mudou muito rápido naquela década e então ele foi, assim, um expoente, um dos primeiros autores a se debruçar sobre esse tema. Aqui no livro, a professora, ela nos oferece aqui a definição de redes de Oliveira, em 2006. As redes são sistemas organizacionais capazes de reunir indivíduos e instituições de maneira democrática e participativa em torno de causas afins, com atuações colaborativas que sustentam pela vontade e pela afinidade de seus integrantes. Então, aqui nesse conceito de redes, nós falamos aqui sobre sistemas organizacionais que reúnem indivíduos e instituições, né? A gente vai ver mais na frente essa questão. Então, fala-se de democracia, de participação, de colaboração e de afinidade, né? Uma das algumas características que envolve o conceito de redes. Então, o estudo de redes tem sido, assim, historicamente, nessas últimas décadas, ele tem se trabalhado muito pela iniciativa privada. As redes de organizações que envolvem entes privados. Mas as organizações públicas, elas também atentam sobre essas mudanças no mundo organizacional e começaram a entender que realmente o mundo organizacional está bastante complexo e está, sim, estruturado em um sistema de redes.
onde várias instituições, várias organizações estão interligadas por esses sistemas, certo? Então aqui a autora destaca 3 pontos importantes que eu queria destacar nesta nossa videoaula, nesse primeiro momento, que as redes elas têm 3 grandes características, que são, primeiro, ação orientada para a lógica coletiva, estabilidade temporal e flexibilidade de arranjos. Então, nesse sentido, uma rede ela é composta de vários integrantes que criam uma lógica coletiva. Então, uma organização não é mais considerada como antigamente, a gente podia até pensar assim, uma organização como uma ilha, autossuficiente. Não. Hoje, nós pensamos numa lógica coletiva. E as organizações cada vez mais buscam essa interação, essa interligação entre elas. E mais na frente, quando a gente for falar sobre tipologia de redes, a gente vai ver que existem as redes que trabalham apenas com entes federativos e a sociedade civil, com entes privados. Então, existem várias formas, mas a questão importante aqui é essa lógica coletiva. Né? A rede é formada por vários indivíduos ou várias entidades, porque existem também as redes de pessoas, né? Que tem essa lógica coletiva. E uma estabilidade temporal. A rede ela existe dentro de um marco temporal. Não é um fenômeno completamente efêmero. Para se estabelecer uma rede, é preciso ter que essa estabilidade temporal aconteça. Né? E a flexibilidade de arranjos. Uma das coisas que determina muito essa questão das redes é essa flexibilidade, porque antes, se a gente for fazer uma retrospectiva, vocês que estudaram as disciplinas de teoria da administração, a gente vai perceber que as organizações historicamente eram muito mais rígidas do que hoje, não é? Então, hoje nós temos essa flexibilidade dos arranjos organizacionais em prol de uma agilidade maior, de uma maior eficiência nos seus processos, e as organizações, então, elas se reúnem em redes para obter maiores benefícios das suas ações corporativas, que são vários objetivos, né? Dentro da administração pública, o objetivo é servir a sociedade, né? Prestar serviços à sociedade. Então, 3 características importantes, né? A lógica de ação coletiva, uma estabilidade temporal, né? Porque uma rede ela não pode acontecer de uma forma efêmera, mas não no mundo organizacional do setor público, né? Mais redes de pessoas que podem se organizar e se desorganizar quando o objetivo não existe mais. Por exemplo, fazer uma campanha, tá certo? Em prol de uma obra social, aquilo ali, quando o objetivo acontece, a rede se desfaz. Mas nós estamos falando aqui de redes, principalmente no contexto de redes interorganizacionais. Então, redes que agregam vários tipos de organizações, ok? Então, ação coletiva, lógica coletiva, estabilidade temporal e uma certa flexibilidade. Então, aquele sistema muito rígido, ele vai, então, dar lugar a formas mais flexíveis que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E isso envolve também ganhos sinérgicos. A rede, ela ganha tanto na área econômica, como na área social e na área política, né? Pode acontecer redução de custos, o capital social é também importante, o capital político também, a efetividade das ações que ocorrem na rede. Isso na página 21, gostaria que vocês lessem com bastante atenção, mas o que eu gostaria de destacar nessa pequena videoaula é exatamente essas noções básicas de rede. Isso não se esgota aqui, claro, é só uma visão ampla, mas
a leitura no livro vai ajudar bastante na compreensão desse tema bastante instigante e interessante, que é esse tema de gestão de redes, ok? Então, nos encontraremos na nossa segunda videoaula. Tem o exercício aí sobre, que é um glossário de termos, para vocês lerem e definirem esses termos, ok? Aqui para a primeira semana. Então, nos encontraremos na próxima semana, trabalhando o tema 2 do curso, que é tipologia de redes, ok? Eu desejo bons estudos para vocês e uma boa semana e bom aproveitamento. Até a próxima aula.